Oi, eu sou a Patrícia e no vídeo anterior, onde eu comentei sobre agulhas, como escolher agulha para máquina de costura, eu terminei dizendo que eu iria gravar um outro vídeo falando sobre dicas de agulha, quando reconhecer a troca e também estando trocar. Então esse vídeo é isso, eu vou continuar o assunto de agulhas. Primeira coisa, por que a agulha quebra? A agulha quebra quando acontece uma coisa que não estava programada dela acontecer, porque assim, toda máquina tem um furinho onde a agulha sobe e desce. Se a agulha bater em algum lugar que não seja esse furinho, ela vai quebrar. Então vamos lá, os principais acontecimentos que fazem uma agulha quebrar. Vamos pensar no primeiro, você está com um tecido muito grosso e uma agulha fininha. Às vezes a agulha não tem força para atravessar o tecido, ela entorta e quebra. Quebrou, batata. Segunda situação, você pegou aquele tutorial na internet de como transformar sua velha calça jeans numa linda bolsa. Aí você foi lá, cortou todas as partes, alfinetou e foi costurar. Então você está costurando e você não percebeu que tem um botão da calça no meio daquele recorte. O que acontece? A agulha vai lá toda na paz costurando e pem no botão, ela bate no botão. O que vai acontecer? Dificilmente a agulha vai aguentar o tranco da pancada, ela vai quebrar. Por quê? Bateu numa superfície muito dura. Outra situação, a máquina está costurando lá, fazendo o serviço dela, que é levar o tecido para trás e fazer o ponto acontecer, só que você segura o tecido. Principalmente no começo, quando você não tem muito controle com a máquina, é normal a pessoa, o iniciante, segurar o tecido. Não façam isso. Por quê? A máquina puxa o tecido para trás, você puxa o tecido para frente, a agulha não vai bater no lugar certo, ela vai quebrar. Outra situação, você colocou a agulha para os lados, né, quando ela anda para a direita ou para a esquerda, só que você não percebeu que o pezinho da máquina não estava na posição certa para aquela direção da agulha. A agulha vai bater bem em cima do pezinho, vai quebrar. Então sempre que a agulha bate no lugar errado, ela quebra. Toma um pouco de cuidado com isso. Na hora de começar a costurar, sempre verifica se a agulha está na posição certa para dar o ponto, para você não ter risco de quebrar. Então essas são as 4 situações mais fáceis de você quebrar uma agulha. Tecido errado, pezinho calcador na posição que não está correta com a agulha, segurar o tecido ou ter algum metal no meio e a agulha quebra. Mas também às vezes a gente tem que trocar a agulha porque ela ficou velha e gasta. E como é que a gente percebe isso? Por exemplo, às vezes você está usando uma agulha há muito tempo e você não percebeu, mas a pontinha dela já está velha, já está gasta. Às vezes ela bateu numa coisa muito fininha, não estragou, sei lá, no alfinete, não estragou e você continuou costurando. Você, depois de costurar por muito tempo, você vai conseguir ouvir o som do furo da agulha e você vai perceber que ele muda quando a agulha está velha. Mas uma outra situação de perceber quando a agulha também está velha é que você vê que o ponto onde foi dado fica um pouquinho esfarelado. Na verdade, na hora que você costurou, se você olhar, você não enxerga, mas com o tempo de uso da peça, sei lá, você usou 1, 2 vezes, lavou de novo, quando você está usando já, sei lá, algumas vezes, você começa a perceber que onde foi dado o ponto está esfarelado. Isso foi porque a agulha estava com a ponta estragada. Então é bom ficar atenta que uma agulha muito velha às vezes já está com a ponta velha. Existe uma regra na indústria, que eu não sei se todo mundo segue, mas que, sei lá, X horas costurando tem que trocar a agulha porque ela já estragou. Isso existe. Inclusive no casamento da Kate Middleton, a agulha foi trocada não sei quantas vezes para não estragar o tecido do vestido dela. Isso existe. Então, fique atenta ao som. Quando você está costurando, você vai ouvir às vezes um sonzinho diferente. Pode parecer loucura, mas com o tempo você vai pegar isso. E aí você percebe que a agulha está com a ponta estragada, é bom trocar. Às vezes você não vê a olho nu, você tira, você acha que a ponta ainda está reta, mas ela está estragada, ou então o tecido fica esfareladinho, tá? Então são 2 situações importantes. É legal trocar e é legal ter agulha reserva em casa. Eu sempre disse para as minhas alunas, a agulha sempre quebra no domingo quando está tudo fechado. Então tem agulhas reservas em casa, é importante. Bom, eu vou trazer a câmera aqui para minha máquina e vou mostrar como é que troca a agulha. Vou mostrar também um pouquinho sobre o encaixe e vou dar umas dicasinhas. Então imagine que essa agulha esteja quebrada. Eu quero trocar a agulha. Eu abaixo o pezinho, seguro o cabo da agulha para não ter perigo dela cair aqui no furo. Eu seguro e solto esse parafuso. Nas máquinas novas, esse parafuso costuma ser muito duro, mas você solta ele com cuidado e tira a agulha. Então aqui está o cabo, aqui está a haste e aqui embaixo está a ponta da agulha. Então descarto a agulha, pego uma agulha nova, pego a minha agulha nova, verifico o lado reto, que é o encaixe da máquina. Nessa minha máquina, o lado reto fica nas costas.
tem máquina industrial que fica pro lado, essa aqui é nas costas. Verifica na sua primeira troca qual lado que tá a parte reta. Encaixo e subo tudo. Então essa é uma das dicas que eu ia dar. Verifica se a agulha não tá assim, sabe? Baixa, ela tem que estar o máximo possível. Então soltei aqui, ó, tá molinho, você consegue saber o tanto que ela sobe, vai até o limite. Segura a agulha e aperta bem. Então a agulha já foi trocada, ela está certinha, a parte reta para trás. Lembra que eu comentei que a agulha quebra quando ela bate em um lugar errado? Então olha aqui isso acontecendo. Eu vou trocar o pezinho. E aí eu vou colocar o pezinho de zíper, mas eu vou trocar a posição da agulha. Então aqui, ó, a agulha vai descer no lugar certo. Agora se eu jogo a minha agulha pro lado, ela vai bater no pezinho, dá pra ver? Isso vai fazer com que a agulha quebre, é instantâneo. Trocar a agulha é bem fácil, né? O importante é você ficar atenta se, principalmente na primeira troca, se a parte do encaixe, a parte reta da agulha tá pra trás. Se tiver, só repetir isso em todas as trocas, subir tudo da agulha e sempre verificar se ela tá na direção do furinho da máquina, assim ela não vai bater no pezinho com a calor e não vai quebrar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que a informação tenha sido útil. Caso você gostou, dá um like aqui e aproveita para seguir o canal e assistir os outros vídeos também. Bom, eu volto em breve com mais um vídeo de costura. Até mais, tchau!